Oi, Psi, Monique aqui. Estamos iniciando uma nova série no nosso canal. E essa série é sobre resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Aqui a gente vai começar a explorar os documentos oficiais liberados pelo nosso CFP no que diz respeito ao exercício profissional do psicólogo. E não poderíamos começar com outro dispositivo a não ser pelo nosso código de ética. Então, nossos vídeos, eles vão ser destrinchados ao longo de algumas partes para que ele possa aí trazer elementos e discussões ricas em termos de compreensão do nosso código de ética profissional. Nós vamos nos dedicar a explicar e trazer algumas questões do código de ética proposto numa versão original, mas também destacando a versão comemorativa de 60 anos da nossa profissão a partir de uma edição específica do código de ética, que não altera, mas traz aí um novo layout, uma nova forma de apresentação do texto original proposto lá em 2005. Então, sem mais demoras, vamos começar? Agora que a gente já falou sobre quais são os deveres fundamentais do psicólogo, o Código de Ética vem nos trazer, no artigo 2º, o que não é permitido ao psicólogo. Então, nos diz que ao psicólogo é vedado praticar ou ser conivente, ou seja, ou estar de acordo ou ser cúmplice com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Não nos é permitido agir de forma negligente, discriminatória, explorando ou tratando as pessoas de forma violenta ou com crueldade e opressão, e muito menos ser cúmplice disso. Então, estar num contexto de trabalho, por exemplo, em que observa que existem questões de assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência institucionalizadas ou praticadas de forma isolada, e simplesmente não fazer nada. Importante que o psicólogo se posicione nesses contextos, seja vendo ali quais são as medidas que podem ser realizadas naquele contexto, para não agir sendo cúmplice desses tipos de ações, certo? Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Cada vez mais a gente tem visto um posicionamento profissional, mas que leva em consideração nosso aspecto humano, nosso lado individual. Então, com as redes sociais, a gente vê muito isso, né? Que é importante a pessoa se posicionar, mostrando quem ela é, que não existe essa diferença entre pessoal e profissional. Então pode ser que nas redes sociais isso fique um pouco mais difícil de fazer essa separação, mas no contexto de intervenção, ou seja, a partir do momento que aquela pessoa está em atendimento, essa diferenciação precisa ser feita. Então a gente não pode levar para nossos atendimentos as nossas questões filosóficas, morais, ideológicas e religiosas. Então não é negar quem nós somos, porque a gente vê que em determinadas abordagens a autenticidade é importante, mas é não nos colocar à frente daquela pessoa, naquilo que nós somos enquanto ser humano. É ter respeito a essa diferença, já que a gente vai lidar com pessoas que são diferentes de nós. E aí a gente não pode contribuir para práticas discriminatórias de exploração, violência, enfim. Então é muito importante e é uma temática muito sensível e às vezes os profissionais têm dificuldade nessa diferenciação, de não trazer o seu aspecto religioso, ideológico, enfim. Então é muito importante a gente se ater a isso também. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Então a psicologia, e aí por isso, né, a gente viu recentemente uma discussão também na psicologia sobre o uso da constelação familiar por psicólogos que estão lá no judiciário. Será que se usar naquela teoria era mais adequada para aquele contexto? Ou será que trazia à tona novas formas de violência, já que poderia fazer com que a pessoa se sentisse mais culpada por aquilo que ela vivenciava? Então essa foi uma reflexão muito importante que a gente viu há algum tempo atrás, incentivar a refletir sobre a nossa prática profissional. Quais teorias são mais adequadas a quais contextos? E quais podem ou não ser adotadas, né? Então a gente vê lá também situações de vulnerabilidade social, um psicólogo que atua em CREAS, que o conselho traz para não fazer psicoterapia, porque não é um problema individual, é uma questão social. Então a gente precisa olhar para essas demandas com
um olhar mais de outras teorias sociais, focando em estratégias de grupo. A gente precisa ser sensível também a não fazer com que as pessoas fiquem mais vulneráveis do que elas já estão em determinadas situações. Então, acompliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício legal da profissão de psicólogo ou de qualquer outra forma de atividade profissional. Vai desde, por exemplo, o uso ilegal de testes. Então, a pessoa compra um teste e aí fica tirando cópia daquele teste e usando isso, né? Ou distorce as informações do teste, acha que pode aplicar aquele teste com as alterações que foi feitas e não pode. Então, a gente precisa estar muito atento a esse exercício legal da profissão de psicólogo e também não contribuir com que outras pessoas estejam fazendo de forma antiética nos nossos contextos profissionais. Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. As proibições, ou aquilo que não nos é permitido, é uma questão de bom senso também. Não precisa ser muito inteligente para poder identificar o que a gente pode e não pode fazer, né? Então, são coisas que socialmente elas são indesejáveis e que a gente vai responder isso não somente numa questão ética profissional, mas a gente pode responder legalmente em outros âmbitos se a gente faz alguma prática que fere, né, as pessoas, provoca algum tipo de danos em outros âmbitos. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou sejam reconhecidos pela profissão. É isso, né? Principalmente quando o psicólogo trabalha em uma instituição, aquela instituição pode, de forma explícita ou implícita, fazer com que o psicólogo atue de uma determinada forma, seja em termos de teoria, de técnicas, de uso de testes. E aqui o psicólogo, ele não pode, né, prestar esse serviço ou se vincular a esses tipos de atendimento, teorias, os testes, enfim, não estejam regulamentados ou sejam reconhecidos. E a questão do teste é importante, porque os testes, eles passam por um processo de avaliação pelo SATEPS, então um teste, às vezes, pode ser permitido e, posteriormente, numa outra avaliação, ele pode ser proibido o seu uso pelo psicólogo. E aí, nesse caso, então, às vezes a instituição fala, mas a gente ainda tem esse teste, você precisa usar, né, até terminar. E não pode, né? Você precisa sempre verificar lá no SATEP se está permitido ou não e se posicionar também, caso aquele teste não possa ser utilizado, fazendo o argumento que for necessário, seja mostrando no site do SATEP que não pode, quais são as consequências disso e como que você profissionalmente vai responder a isso, ou se houver uma denúncia. Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Desde a graduação até outras formas de aprimoramento profissional, sempre que o psicólogo for emitir um documento, ele precisa cumprir a redação daquele documento. Ele precisa ter qualidade na escrita, ou seja, as palavras precisam estar escritas de forma correta, elas precisam fazer sentido. Um texto, por exemplo, um laudo, um parecer, eles precisam ser bem redigidos, então, em termos de redação, de português, tudo cumprido, mas a gente precisa ter essa qualidade técnica e científica. Então, se um documento tem certas características, a gente precisa cumprir aquelas características rigorosamente e utilizando os recursos técnicos, seja de teorias, seja de instrumentos, com essa qualidade que vai garantir tudo, que aquele documento ele foi bem elaborado e que a pessoa vai conseguir utilizá-lo da forma como com a finalidade que ele tem, seja para decisões em relação a um processo de avaliação que aquele documento foi elaborado, é importante. E a gente precisa trabalhar isso desde a graduação. Se você tá curtindo o nosso vídeo até aqui, então eu preciso da sua ajuda. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva ou compartilhe esse vídeo se você já é inscrito, para que outros colegas possam também se beneficiar desse conhecimento. Conto com a sua ajuda, combinado? Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Então a gente tem o caso dos testes, que aí qualquer mudança que a gente faz, por mais inofensiva que nos pareça, vou mudar uma palavra tal para outra palavra tal porque a pessoa vai entender melhor. Bom, você não tem esse direito, porque um teste, ele é uma propriedade intelectual. Ele tem ali os direitos autorais e todo o processo de validade e de fidedignidade foi feito levando em consideração aquelas informações que estão ali.
Então, se você altera uma palavra que seja uma vírgula, você está alterando todos os estudos que foram feitos anteriormente e que disseram que aquele teste funcionava. Então, agora com essa mudança, a gente não sabe e é possível que os resultados sofram interferências em função disso. Então, você só pode usar o teste da forma como está prescrita lá no manual, certo? Para o público, para avaliar aquilo que foi proposto, nada além. Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer aos seus serviços. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Se você conhece aquela pessoa, se você tem algum tipo de vínculo com ela, porque isso pode gerar ali uma relação, uma interferência negativa, principalmente em contextos mais sensíveis, né? Se você está fazendo uma avaliação daquela pessoa num contexto jurídico, por exemplo, e aí você se depara, você descobre que conhece aquela pessoa. Então isso aí precisa ser reportado, porque pode interferir sim negativamente. Como que você vai oferecer informações para ajudar numa decisão que pode interferir numa questão de guarda ou em alguma outra coisa mais sensível? O psicólogo não pode fazer isso. E aqui vem complementar. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade dos resultados da avaliação. Então, essa questão de delimitar fronteiras entre o pessoal e aquilo que é da prática profissional. Então, é questão de bom senso. Se eu conheço aquela pessoa, eu não posso atender aquela pessoa, especialmente quando o que eu conheço dela vai impactar na avaliação que eu vou fazer dela, no atendimento que eu vou oferecer. E se eu atendo uma pessoa, eu não posso levar aquela situação profissional para o meu lado pessoal. Isso é bom senso, a gente não precisa se esforçar muito para saber que isso não é adequado. E a gente vê muito, né? Quando a psicóloga aparece em filmes, em séries, sempre essa questão, esse dilema sempre traz, né? Sempre é trazido à tona de alguma forma. O psicólogo se posicionando de uma forma antiética porque acaba não sabendo lidar com essas fronteiras entre o pessoal e o profissional. E a gente reforça ainda estereótipos de um profissional que não tem um pouco de controle ou bom senso. Desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando ao benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. Então você começa o atendimento de uma pessoa e aí você muda de lugar e aí você quer levar aquela pessoa também. E será que isso é ético? Ou será que aquela pessoa que buscou aquela instituição em específico precisa decidir continuar ali e ser esclarecida? Isso também é uma questão ética. O código fala que a gente não pode prestar serviços profissionais a organizações concorrentes de modo que possam resultar em prejuízos para as partes envolvidas decorrentes de informações privilegiadas. Prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. A gente vê em alguns determinados contextos, principalmente no contexto clínico, que a pessoa começa um processo de psicoterapia, mas aquele processo nunca tem fim. Algumas abordagens, elas, de forma epistemológica mesmo, na base delas, elas avaliam que aquele tempo é um tempo diferenciado. Mas será que é necessário? Aquela pessoa ali, ela está se beneficiando? Então a gente vai prolongar aquele atendimento de forma indefinida sem dar um retorno para aquela pessoa? Nunca acaba a demanda? Então isso é uma questão ética, né, que a gente precisa também se ater. Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens, outras de qualquer espécie, além dos honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras. E aí entra toda naquela dificuldade do psicólogo em lidar com questões de direito, da psicologia, ser uma profissão social e a gente não poder falar sobre dinheiro ou reconhecer a importância do dinheiro. Mas aqui, o código não tem nada contra isso. Tem contra a forma indevida de se obter dinheiro. Receber ou pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços. Então você vai lá estabelecer aquela parceria com seu colega. Fulano, eu te encaminho essa pessoa e você me paga esse percentual. O código de ética nos diz que isso aqui é proibido, né? Que a gente não pode fazer isso. Será que a gente realmente precisa disso? São essas questões financeiras também que entram como forma de lidar com a profissão, né? São questões éticas. Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Então, a gente vê aí vários casos que acontecem, né? Que são
divulgados em diferentes veículos de comunicação e que aí um profissional vem e quer fazer um diagnóstico sobre aquela pessoa pública, sem ter acesso, de fato, a um processo de avaliação daquela pessoa. Então, isso, né, de realizar esses diagnósticos, apresentar resultados, bom, essa pessoa tem isso ou aquilo, né, em meios de comunicação, tentando expor essas pessoas, o código não nos permite fazer isso, nos diz que não é possível. E, principalmente, também em atendimento, levar essas informações e divulgar de forma pública. O psicólogo não pode fazer isso, certo? O que é uma questão ética também importante, né? Ou seja, aquilo que nós não vamos conseguir responder todas as demandas sociais e aquelas que nos dizem respeito, a gente precisa cuidar e manter o sigilo naquilo que for necessário. Então, futuramente, o código vem nos dizer quando que acontece essa quebra de sigilo, em quais casos, e a gente precisa se atentar a elas também. Então, esse foi o artigo 2º que nos trouxe aí uma série de proibições daquilo que não nos é permitido enquanto profissionais de psicologia. E eu quero saber de você. O que aqui faz sentido para você e o que não faz sentido? Você acha que essas proibições, elas são importantes atualmente na nossa prática profissional? Você acha que tem alguma coisa que poderia ser proibida e que não foi contemplada aqui no nosso código de ética? Quero ouvir aqui nos comentários. Me conta aí o que você achou das responsabilidades e dos deveres do psicólogo nesse momento que a gente vivencia atualmente. Nesse vídeo nós falamos sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. E eu quero saber de você. O que você aprendeu a partir do que nós falamos nesse vídeo? Tem algum comentário específico que você queira fazer sobre o Código de Ética? Alguma dúvida que tenha te despertado ao longo da nossa apresentação? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito desse dispositivo que nos norteia em termos de exercício profissional. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir, compartilhe ele com outros colegas que estão aí nesse período de conhecer o código de ética ou de relembrar o que ele nos traz e de como ele pode ser utilizado na nossa prática. Inscreva-se no canal. Sua inscrição é fundamental para que a gente amplie esse espaço de discussão e de aprendizagem da psicologia e que ele possa alcançar ainda outros psicólogos e estudantes da nossa profissão, que é tão querida aqui e tão necessária no nosso país. Ative as notificações e qualquer dúvida, estou à disposição. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!